Telespectador da TV Prefê, nós temos a oportunidade de estar entrevistando todos os candidatos a prefeito da cidade de Bauru. Em número de 14, todos têm tempos iguais aqui na TV Prefê. E nesta oportunidade, neste programa de hoje, nós temos a satisfação de estar recebendo aqui, através desta entrevista via Skype, a candidata Renata Ribeiro, que é do PSOL. Ela está aí nesta empreitada e, eventualmente, ela teria substituído aquele que poderia ter sido o candidato natural do partido, que, lamentavelmente, nos deixou, que era o Roque Ferreira. Renata, seja muito bem-vinda a esta programação da TV Prefê. Você hoje tem a sua oportunidade de colocar de forma ampla tudo aquilo que você pensa, todas as suas orientações doutrinárias do seu partido e a sua plataforma de governo para o telespectador e principalmente para o eleitor de Bauru, que no próximo dia 15 de novembro estará escolhendo o novo prefeito da cidade. Muito obrigado pela participação e seja muitíssima bem-vinda à programação jornalística do Enfoque Regional nesta cobertura total da TV Prefê de Bauru. Agradeço muito o convite, Samuel. É muito importante esse espaço de colocarmos de maneira igualitária as nossas ideias, termos tempo para fazer isso, né? E agradeço profundamente. Sou a primeira, a prefeitável mais jovem da história de Bauru e também a primeira vez nessa corrida eleitoral, né? E agradeço muito a oportunidade, porque o meu partido é pequeno, nós não temos muito tempo de TV, né? Então é muito importante aproveitar esses espaços para conversar com a população sobre Bauru que nós queremos. Renata, para que o público te conheça, para que o eleitor conheça você, eu queria que você fizesse um breve currículo da sua vida pessoal, profissional e partidária e agora ingressando nesta sua carreira política. Certo. Bom, a minha história é uma história parecida com a de muitas mulheres jovens que moram aqui em Bauru. Eu vim para Bauru com o objetivo de aqui estudar jornalismo, porque eu acreditava e acredito ainda que a comunicação é uma maneira de transformar a sociedade, principalmente quando a gente leva a informação que as pessoas sem acesso geralmente não têm, né? Então, a minha ideia era transformar o mundo sendo uma jornalista social, né? Ao vir para Bauru, antes de Bauru, desculpa, né? Eu morei todos os anos da minha vida até a idade adulta, né? Até os 17 anos, com a minha mãe na periferia de Taquaritinga, que é uma cidade próxima ali de Ribeirão Preto, e vim para Bauru, comecei aqui a estudar, a trabalhar, a pagar aluguel, a sofrer as dificuldades que todas as pessoas com uma história parecida e uma origem parecida com a minha têm de enfrentar aqui nessa cidade, né? E ao chegar aqui em Bauru, me vi em uma cidade que também tem uma efervescência política muito grande, por conta de sua história e também por conta das dificuldades econômicas, sociais, de acesso, que nós continuamos tendo aqui na cidade, né? Então, aqui eu me envolvi principalmente, inicialmente, com a luta pela educação e das feministas, do movimento feminista, que nada mais é do que um movimento que busca igualdade de direitos entre os gêneros, pelo fim do machismo na nossa sociedade, que é tão prejudicial em todos os âmbitos das vidas das mulheres, dentro de casa, na rua, no trabalho, todos os lugares. Então, o feminismo foi a porta de entrada, digamos assim, para que eu me envolvesse de fato na política. Logo depois, eu já conheci muitas pessoas que lutam aqui em Bauru pela educação, estive no apoio às escolas ocupadas pelos secundaristas contra manobras do governo estadual para implantar a reforma do ensino médio, também ocupações posteriores, nas lutas contra as reformas, que a gente chama de reformas, né, mas na verdade foram destruições dos direitos trabalhistas e previdenciários, estive em quase todas, acho que todas, se não presencialmente lá, também na organização dessas
dessas atividades públicas políticas, né, que são tão importantes para a gente colocar a política em andamento na rua da cidade. Além disso, algo que é muito caro para mim aqui na cidade de destacar é a luta pela delegacia da mulher 24 horas, né? Essa é uma luta que o movimento feminista aqui tem levantado desde as marchas das mulheres até em protestos específicos, né, na frente da DDM, que antes era ali na Rodrigues Alves 2323, e que a gente tem ainda que continuar essa luta, lembrando que é uma promessa, né, do governo estadual, que é do mesmo partido do governo municipal, então a gente precisa focar nessa cobrança, porque as mulheres sofrem todos os dias por essa falta da delegacia 24 horas e do bom atendimento. E aí eu gostaria também de dizer que a minha origem, antes de Taquaritinga, ela é uma origem dos povos originários dessa terra aqui que a gente chama de América. O meu pai é um indígena equatoriano, e com isso em mente, eu coloco também uma característica da nossa plataforma de governo e da minha identidade política, né, enquanto militante, que é ser ecossocialista. E o que isso significa? Significa que eu acredito, nós acreditamos, né, no PSOL, que não temos o direito, como sociedade, de usufruir, de oprimir, na verdade, nenhuma vida, seja ela humana ou não humana. E essa é uma ideia que ela é ancestral, já acompanha, né, os povos originários há muito tempo, só que a forma com que o desenvolvimento desenfreado foi sendo colocado na nossa sociedade fez a gente perder isso de vista, né? Então, uma das coisas mais importantes nesse momento é recuperar essa visão de que nós não temos o direito de usufruir da terra como se ela fosse um recurso, uma propriedade, né? Ela é, na verdade, uma vida também. Então, digamos que esse também é um eixo muito importante do fazer político e combinado com a coletividade. Eu sempre estive organizada aqui na cidade, nunca sozinha, nunca lutei sozinha, sempre estive em coletivos, seja servidores municipais, seja coletivos feministas, LGBTs, e aí eu esqueci de dizer, né, tem a questão muito importante que a nossa candidatura representa uma alternativa para que os serviços públicos sejam vistos como, de fato, para servir a população. Eu sou servidora pública, mas não só por isso, porque eu sei que a maior parte da população pobre é que tem que usufruir dos serviços públicos, e quanto mais precarizados eles são, pior é esse acesso. Então, esses são alguns eixos fundamentais que formaram a Renata militante, que agora é Renata candidata, mas que depois de novembro continua sendo uma lutadora social aí de Bauru. Você é servidora pública municipal, estadual ou federal. Segundo, você é solteira e tem filhos ou não? Não, eu não tenho filhos, eu sou servidora pública municipal. A minha função dentro da prefeitura é na Secretaria de Educação como quadro de apoio. Eu não sou professora ainda, eu faço parte daquela equipe de apoio de merendeiras, cuidadoras, auxiliares de creche, serventes, que fazem a manutenção e possibilitam que a escola funcione. Eu sou cuidadora de crianças com deficiência na rede. Só para você saber, entre os tantos entrevistados que eu tive, não só aqui na televisão, em Bauru, como em São Paulo, onde eu trabalhei por vários anos, uma das principais personalidades públicas e políticas que eu mais gostei de entrevistar, ultimamente estava vinculado ao PSOL, que é o saudoso ex-deputado Plínio de Arruda, por quem eu nutria uma enorme satisfação. Mas, continuando essa entrevista, eu queria que você dissesse para o telespectador, nós teremos aí um próximo prefeito enfrentando dificuldades, dadas as restrições econômicas pelas quais passaram todas as prefeituras do país, o Estado e a própria União. A pandemia fez isso ser, inclusive, acrescentado e dificultado mais as ações dos poderes públicos. Como é que você fará, caso vença a eleição, para driblar esta situação e assumir a chefia do Executivo neste momento bastante delicado? Samuel, a pandemia
na minha opinião, e na visão do PSOL, nacionalmente mesmo se vê isso, né? Você citou aí o governo federal, né? E a gente não pode descolar Bauru do contexto nacional e internacional também do que acontece no nosso mundo, né? Então, a pandemia, ela veio para escrachar todas as deficiências e todas as debilidades que se colocou no trato do governo para com a sociedade. Então, quando veio a pandemia, né, a gente conseguiu ver de maneira muito mais destacada como que os serviços eles não são feitos, de fato, para a população mais pobre acessar. Não é segredo para ninguém, né, que no ano que vem os recursos financeiros serão muito limitados. O acesso aos recursos, né, da União, do Estado, as emendas serão bem mais acirradas, né, a procura por elas, por conta desse déficit econômico que todos nós enfrentaremos, né? Só que nós não podemos deixar de destacar que, enquanto a maior parte da sociedade vai dividir essa pobreza, né, gerada por essa crise, que não tem nada a ver com as pessoas mais pobres, os mais ricos, os super ricos, né, eles continuam lucrando muito. Então, o Brasil está pagando milhões para os banqueiros, milhões da dívida pública que poderiam estar sendo investidos no salvamento, né, das pessoas mais pobres em meio a essa crise econômica e sanitária, principalmente essas duas que a gente está vivendo agora, né? O que é importante destacar é que o modelo de governo que a gente tem hoje, ele não é feito, ele não é organizado e elaborado para solucionar os problemas das pessoas. Ele é organizado de uma maneira a ser balcão de negócios, para as pessoas trocarem favores políticos, favores com as pessoas que financiam indiretamente suas campanhas. Então, a gente não pode deixar que a lógica do Estado seja essa. A lógica de gerenciamento precisa ser visando a maior parte da população. A periferia tem que ser o centro. Para isso, a gente precisa reorganizar e abrir as contas públicas. Primeiro passo, é preciso ter transparência na gestão pública e é preciso chamar a sociedade para participar disso, não de uma maneira demagógica, só para aparentar uma falsa democracia, não. A gente precisa formar comitês populares de transparência que vão conseguir acessar o que o governo municipal está fazendo e quais são as prioridades das contas públicas. O investimento no centro-zona sul, ele é muito mais alto do que o investimento aos arredores da cidade, nas periferias, nos bairros, e isso é visto a olhos de quem anda na cidade, o acesso mesmo, a aparência das ruas, o trato que se dá nos espaços públicos como praças, né? Então, a gente percebe dessa maneira bem simples que a cidade não é organizada para quem mais precisa. E isso vem já de dentro da estrutura do governo, né? Eu falei aí de governarem colocando os interesses políticos na frente do interesse público. E isso acontece, por exemplo, quando a gente percebe que muitos setores que precisavam ser direcionados com profissionais estão sendo comandados por pessoas que são cabides políticos, né? Então, isso não pode acontecer. Primeiro, então, a gente precisa abrir as caixas podres que existem nessa cidade das dívidas, deixar a população acessar e fazer com que a Câmara, de fato, ela tenha a função dela de fiscalização do governo, né, respeitada, sem acordões políticos. A sociedade precisa intervir nesse processo e a gente precisa reorganizar a prefeitura sem cabides de emprego, com o máximo possível de servidores de carreira ocupando as posições de gestão e recebendo o seu salário ou a média salarial, nada além disso, porque são servidores. A gente precisa que as pessoas trabalhem para a cidade sem serem cabides eleitorais e sem estarem ganhando, lucrando com isso. Então, esse é um primeiro passo, são primeiros passos para a gente acertar as coisas e, a partir daí, construir uma cidade com investimentos prioritários nas áreas mais vulneráveis. É sabido que, como candidata, você tem algumas prioridades caso assuma a prefeitura. Você conhece também as deficiências do município, sendo moradora daqui e sendo, inclusive, uma servidora pública municipal. Na sua opinião, quais são as principais deficiências do município e quais serão suas prioridades caso seja eleita prefeita de Bauru?
As prioridades são consertar, nivelar, na verdade, os acessos que historicamente foram negados para nós. Então, o primeiro passo é rever o funcionamento da cidade, e nisso tem muito, muito, muito de reforma urbana e de ecossocialismo combinados. Por exemplo, né, nós estamos enfrentando agora um problema absurdo de escassez de água, que se fala pela cidade que é um problema cíclico, que é um problema que sempre tem. Aí a gente vê muitas mídias também colocando o problema ambiental como se fosse algo assim que passa na agenda. E não é assim, é desse jeito que os governos querem que seja tratado, na verdade, né? Para passar e o problema só ser discutido de novo quando houver a seca. Mas, na verdade, não é assim que a gente tem que resolver. A gente tem que resolver em Bauru o problema da falta de mobilidade urbana. Isso passa pelo sucateamento da ferrovia, que a gente sabe que foi um processo nacional, né? E que hoje a ferrovia é vista como um grande problema, mas na verdade ela pode ser a solução para o nosso acesso à cidade, porque a ferrovia ela liga a cidade inteira e ela já tem um caminho aberto, então a gente precisa colocar ela não como um problema, mas como uma solução. Para isso, no nosso programa de reforma urbana, a gente prevê o aproveitamento das linhas férreas, dos entornos da ferrovia, para que elas sejam passadas para o município e para que a gente possa fazer um plano de recuperação e de equipamento de mobilidade leve sobre trilhos, né? Com o tempo a gente possa estabelecer isso para que aumente a mobilidade das pessoas na cidade. Além disso, também a gente precisa recuperar os fundos de vale de rio da cidade. Não dá para discutir a crise hídrica sem discutir que a gente está no maior bioma responsável por armazenar água. E a gente simplesmente se esquece que a cada área de cerrado, cada área de permeabilização do solo, que é colocado cimento, que é colocado asfalto, que é colocado outra coisa, sem planejamento correto daquilo, a gente fica cada dia mais com mais ar ruim e menos água nas torneiras e no nosso solo, né, para serem pegas para usufruto da população. Então, a mobilidade urbana, a reforma urbana, ela precisa ser colocada em pauta e em prioridade, porque dessa maneira a gente resolve vários problemas. A gente resolve o problema da pessoa que não consegue acessar o centro da cidade para levar o seu currículo, para fazer a sua entrevista, que tem que descolar aí R$ 10 no mínimo para se locomover pela cidade, e que se precisar sair para ir para outro lugar fora do rumo, vai precisar de mais R$ 4,20 por um transporte ineficiente, caro, e que é feito para ser assim, para que as pessoas tenham que individualizar as suas soluções de mobilidade. Então, Samuel, essa parte da reforma urbana para nós é muito cara, porque mexe diretamente com o acesso das pessoas ao que a cidade tem para oferecer. Diria também que uma das prioridades do nosso governo, como eu disse, né, é colocar os serviços públicos como centro da política. Por quê? Há um plano em gestação aí de vários anos, de vários governos, com a participação de vários seres públicos, políticos, de diversos partidos aí que criticam um ao outro, mas que todos, indiretamente, ou indiretamente através dos seus partidos, ou diretamente através da sua atuação política, estão envolvidos em toda a crise que a gente vê aí no município, em todas as obras que não foram concluídas, na gestão do DAI, na gestão da Endurbe, também na questão de terem colocado que a moradia era um problema de quem poderia comprar a casa, e não que a moradia é um direito social que tem que ser garantido. Então, a gente precisa que os serviços públicos eles sejam geridos de maneira eficiente, com a visão de que é a população mais pobre que precisa deles, e que, por isso, é uma questão, inclusive, ética, que eles sejam muito bem feitos, porque a gente quer que a pessoa pobre, que as pessoas periféricas, que as pessoas que mais precisam dessa cidade, não se sintam órfãs, que elas tenham o serviço de acordo com a dignidade que ela merece na vida dela. E os servidores, com isso, né, a gente chega na parte dos servidores. Muito se critica os servidores públicos, falam que são vagabundos, que ficam colocados
inertes na sua estabilidade, mas o que muitos não veem, ou se recusam a ver, o que os governos negam, é que essas pessoas, elas estão sobrecarregadas, estão sem equipamento, elas estão sem possibilidade de dar o seu melhor no serviço. Elas não têm acompanhamento psicológico, as pessoas que atendem o público, em sobrecarga de trabalho, mais do que deveriam, elas ficam doentes, ou da coluna, ou psicologicamente. E a prefeitura simplesmente fecha os olhos a isso, a essas pessoas que são quem efetivamente sustentam a cidade, passe governo que passe. Então, é preciso que os servidores tenham condições de trabalho. Vou te dar só um exemplo de como essas coisas estão integradas. A única brigada de incêndio capaz de fato, combater incêndio dentro de mata, que é treinada para isso, inclusive por conta de ecocídios que aconteceram aqui anteriormente em Bauru, é a Brigada do Jardim Botânico. Agora me diga, acha que a Brigada do Jardim Botânico, que é a única que conseguiria combater com técnica e com apuração de fato daquele serviço, o incêndio dentro da mata, eles tinham equipamento para fazer isso? Eles tinham sequer as adequadas para fazer isso? Eles não tinham, eles foram combater o incêndio com a máscara da Covid normal, com roupa de algodão, com botina que se usa normalmente, com abafador, que é um instrumento pesado, que não é para esse tipo de serviço, e a prefeitura simplesmente fecha os olhos, mas essas pessoas, elas foram lá combater, elas passaram mal no dia seguinte por conta de tudo que elas sofreram combatendo o incêndio. E a prefeitura, né, o poder público, o executivo, a administração, simplesmente acha que isso é uma coisa natural, é mais um dia no dia do servidor público. Isso não pode ser assim, porque, como eu disse, afeta todo o funcionamento da cidade, justamente para as pessoas que mais precisam. Eu queria que você dissesse, na sua opinião, você que é uma servidora pública municipal e atua na área da educação, qual é o seu planejamento e quais são os enfoques que, eventualmente, sua administração dará para a educação, para aquelas escolas vinculadas à Prefeitura de Bauru? O que é preciso fazer neste período de pandemia ou pós-pandemia, se a tivermos nesses próximos 4 anos? Nesse período de pandemia, é muito importante algo que a Secretaria de Educação tende a não fazer já há muito tempo, que é o diálogo para entender quais são as condições de trabalho que as pessoas da educação da cidade estão submetidas, qual é o papel da prefeitura nesse trabalho que está sendo feito em home office, e quando passar a pandemia, a gente tem um problema aqui na cidade que ele parece, assim, quem trabalha na educação sabe que parece, para quem administra uma casa, por exemplo, tão fácil de resolver, ou é tão revoltante que não sejam resolvidos, como, por exemplo, pequenas obras nas escolas municipais que precisam ser feitas para que o andamento da rotina escolar ele não seja prejudicado. Coisas simples, como tetos que vazam goteiras quando chove, e aí as pessoas elas precisam se encabular todas em uma sala só, uma escola inteira em uma sala só para darem conta de terminar aquele dia de trabalho. Muros de contenção nos tanques de areia para que a terra não vaze em período de chuva e dê uma sobrecarga de trabalho para a equipe que não precisaria se aquela obra simplesmente fosse feita, obra inclusive que já existe estudo para ser feita. Não foi feita ainda porque não há administração dos recursos de uma forma prioritária para que a educação caminhe bem. Então, a gente precisa primeiro, ter um diálogo com as pessoas que trabalham na educação, com os servidores públicos municipais, para que entendamos quais são as demandas principais e urgentes, as urgentes mesmo, como essas que eu falei, simples, mas urgentes, que vão transformar a forma da rotina que é colocada nas escolas. Então, para começar daí, Samuel, e depois se encaixa com o que eu já disse, né, que a gente precisa arrancar aos cargos comissionados, a gente precisa administrar a educação para o povo. Sou contra, o pessoal é contra a privatização de qualquer serviço público, inclusive da educação. Achamos que a solução para que a educação pública seja digna na cidade é que a gente precisa aumentar o número de vagas das escolas públicas, valorizar os servidores
e não dar voucher para escolas privadas, para as pessoas terem acesso a uma educação terceirizada, porque dessa maneira a gente só abre caminho para que isso seja mais amplo e para que as escolas do município recebam menos investimento. Então, os investimentos públicos, eles precisam ser nas escolas públicas. E uma coisa também que é preciso dizer, principalmente nesse tempo de falta de recursos, né, vindos daí da União, é que quando os prefeitos entram, né, no governo, parece que eles se isolam de toda a base, suposta base, que existia para serem eleitos. Então, a pessoa é eleita e daí, a partir daí, ela se isenta de discussões políticas que são fundamentais para o andamento do município. Como que isso pode dar certo? Prefeita, quais serão suas ações para a Coab, para o DAI e para a Endurbe? Olha, o DAI e a Endurbe passam pela mesma questão de cargos de confiança. No DAI é ainda mais destacado ainda isso, né? Sendo popularmente colocado que precisa ser combatido essa ideia de que as pessoas podem negociar os cargos públicos e gerenciar empresas tão importantes. A gente precisa que do DAI, né, ter essa gestão com transparência, com técnicos e servidores de carreira. A gente precisa aumentar o nível de captação, a gente precisa acabar com o problema de que a água vaza, né, e aumentar o solo permeável da nossa cidade para que a água seja gerida de uma maneira mais democrática. A gente tem um problema da Endurbe também sendo sucateada no decorrer dos anos, e aí cabe principalmente falar a respeito de quem gerencia, de quem administra a Endurbe. Hoje em dia, né, é um coronel e uma pessoa que a gente percebe desde muito tempo que a gestão começou, reclamações e vários problemas de perseguição com os servidores da Endurbe, então isso já gera problemas para a nossa cidade, né? Indiretamente afetam o serviço prestado à população. Então a gente precisa que pessoas que entendam do problema, que entendam da área, estejam à frente, não cabides políticos novamente. É preciso que essas empresas elas sejam transparentes novamente, que a população tenha acesso às medidas que são colocadas para atender ao povo na rua, né, como o lixo, e principalmente a respeito do lixo, Samuel, a gente acha que a população precisa entender quais são os processos que levam a gente a reciclar, né, e por isso no nosso programa também tem a proposta da gente ressignificar áreas públicas para a compostagem coletiva dos bairros e, posteriormente, o uso desses recursos também para implementação de plantio de árvores frutíferas, de hortas comunitárias, ampliação, inclusive, delas em todas as áreas de vulnerabilidade social, para que as pessoas entendam, né, como se organiza o lixo e para que elas tenham acesso a esse processo, para que não sejam alienadas e possam participar. Renata, você tem 1 minuto para dizer por que o eleitor de Bauru deve votar em você. Eu entro nesse período eleitoral tendo em mente de que o nosso projeto ele é para provar para as pessoas que é possível que as pessoas que andam, pensam coletivamente a cidade todos os dias possam também fazer política para essa cidade, não de maneira isolada, mas de maneira coletiva, colhendo ideias e plantando os sonhos que a gente tem para o futuro. A gente não pode se acostumar com a cidade e o mundo do jeito que ele está. A gente precisa colocar as prioridades do povo na frente. Então, é por isso que as pessoas devem votar no PSOL, porque é no PSOL que as lutas das mulheres, da negritude, dos servidores públicos, dos educadores, dos ambientalistas de fato, das pessoas LGBTs e preocupadas com todo esse momento político caótico que o nosso país passa, é no PSOL que essas lutas se encontram. Então, é por isso que as pessoas devem votar 50, para que a gente tenha uma cidade organizada e governada coletivamente pelo povo e para o povo. Eu quero agradecer a participação da candidata do PSOL, Renata Ribeiro, que participou desta programação especial da TV Prevê, do Enfoque Regional, desta cobertura total das eleições. Queremos augurar que ela seja muito feliz na sua campanha e possa colocar
as suas ideias para o público eleitor, que estará elegendo o próximo prefeito de Bauru. Muito obrigado, Renata, e a você, telespectador, que nos acompanhou nesta programação especial, nesta programação onde todos os candidatos estão tendo a sua oportunidade de mostrar o seu ideário, as suas ações e a sua plataforma de governo. Convidamos para que esteja conosco ou assista a programação da TV Prevê nos seus horários alternativos nesta série de matérias especiais. Um abraço a todos e até o próximo programa.